Olá, boa noite, na paz do Senhor a todos. Estamos de volta com uma série Filhos, né? Pais e Filhos. Terceiro tópico hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre abençoar os filhos, né? Sobre a bênção, sobre os filhos, né? Antes de começar aqui o nosso estudo, eu quero pedir que todos que puderem compartilhar nossos vídeos e aquele que não se inscreveu ainda puder se inscrever no canal, né? E deixar joinha ali, né? Pra ajudar e que o YouTube vai distribuir para mais pessoas. Eu creio que tem muitas pessoas que estão precisando de uma palavra, né? E pense assim, muitos filhos estão sofrendo porque talvez o pai ou a mãe ou alguém liberou uma palavra sobre esse filho e hoje o filho paga as consequências por causa de uma palavra, né? E a Bíblia diz que o povo peca por falta de conhecimento, né? Então, peço aí que quem puder compartilhar e ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, que Deus abençoe cada um. E que possa se inscrever no canal para receber mais vídeos, né? Eu quero começar aqui com um versículo que está em Provérbios, que diz assim, Provérbios 17, capítulo 18 e versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Também temos outro aqui que fala em Provérbios também 17 e o versículo 28, que diz assim: até o estulto, quando se cala, é tido como sábio. E ainda em Provérbios 21 e o capítulo 23, que diz assim: o que guarda a boca e a língua, guarda sua alma das angústias. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Muitos pais, eles às vezes falam por brincadeira, ou muitas vezes no momento de cabeça quente, ou por costume, às vezes, sei lá, mas acabam liberando palavras sobre a vida dos filhos sem entender que aquelas palavras, elas têm um poder sobre a vida dos filhos que não tem ideia do estrago que pode causar na vida deles essas palavras proferidas pelos pais. Palavras, elas não são só palavras, né? Você pode não estar vendo, né? Você pode não enxergar, mas o mundo espiritual, ele é real. Está à nossa volta, né? A Bíblia nos diz que os anjos do Senhor, eles acampam ao nosso redor, né? E o inimigo, ele anda ao derredor, né? Sempre buscando a quem ele possa tragar, né? E toda vez que nós abrimos uma brecha, ele vem e ataca, né? Imagine alguém que tem muitas posses, tem seguranças para, né, tá junto com eles ali, tá guardando e tal. E essa pessoa, ele tem um filho, né? Tem alguns filhos, né? Vamos dizer assim. E ele mora num lugar cercado, né? Bem guardado. E tem ali muitas seguranças, né? Só que em algum momento o pai entra e deixa o portão aberto, né? E chama talvez o segurança para alguma coisa e esquece que deixou o portão aberto, né?
E o que acontece? O ladrão que já está à espreita, ele chega, vai invadir, fazendo mal para sua família. E é isso que pais fazem quando eles liberam palavras de maldição sobre a vida dos filhos, né? E comprometem o futuro deles. E quando é lá na frente, eles param e ficam pensando, né? Nossa, mas por que meu filho está sofrendo? Mas se for olhar no histórico de vida, quantas palavras de maldição foi liberado sobre esse filho, né? Palavras tais como, você não vai dar nada na vida, né? Palavras assim, você é, né? Isso, aquilo, né? Vamos usar assim, você é pouco inteligente, né? Para não dizer outras palavras. Por um simples ato, atitude de um filho que às vezes não tem conhecimento, porque às vezes ainda é até criança, né? E os pais, ao invés de ensinar esse filho, zombam deles, falando coisas que não deveriam falar, liberando palavras sobre a vida desse filho, que mais tarde eles mesmos vão chorar, né? Quando você libera uma palavra de maldição sobre a vida do teu filho, você está dando legalidade para que o reino espiritual das trevas eles venham agir, né? Você está passando carta branca para ele vir e tocar no teu filho e agir na vida dele, né? Maldição. Da mesma forma, quando você libera uma palavra de bênção, o reino espiritual vai agir, né? Mas é do lado do bem, vamos dizer assim, né? Quando você libera com fé uma palavra sobre a vida do teu filho, uma palavra de bênção, essa palavra vai se cumprir, né? Pode passar, né, o tempo, mas ela vai se cumprir. Você vai ver se cumprir na vida do teu filho, né? Você já parou para pensar o que você deseja para o futuro do teu filho? Você já parou, analisou? Nossa, eu queria tanto que o meu filho fosse assim, assim, assim. Pois é. Se você não quer que o teu filho tenha um futuro, vamos dizer assim, ruim, começa a mudar as palavras que você libera sobre a vida dele. Se você quer que o seu filho seja, vamos dizer assim, quer que seja um médico, quer que ele seja bem sucedido, quer que o seu filho seja feliz, né? Começa a liberar essas palavras, independente da situação que está hoje, independente de hoje ele ser um bom aluno ou não ser, né? Porque se ele não está sendo um bom aluno, aí cabe outra situação, né? De analisar o que está acontecendo com esse filho por ele não estar se destacando, não estar indo bem, né? Digo já em todos os quesitos, né? Em todas as áreas da vida, né? Comece a partir de hoje a liberar palavras do que você deseja para o futuro dele. Não fale nada do que você não quer que aconteça. Porque a palavra, principalmente de uma mãe, sobre a vida de um filho, ela tem muito poder, sabe? Eu digo com experiência própria, o que eu desejo para a vida das minhas filhas, Deus, ele tem, até aqui Deus tem honrado, né? E eu sei que não falha, né? Uma palavra, ela é tão poderosa que tudo que você olhar na sua volta, a natureza, né, se você olhar para o teu semelhante, para tudo que, né, tipo, tudo que existe, né, o ser humano ele foi criado, né, a partir, né, Deus ele formou, mas o restante das coisas que foram criadas por Deus, tudo ele liberou uma palavra, haja isso, haja aquilo, haja, né? Deus ele simplesmente liberou uma palavra, né? E nós não somos apenas essa, vamos dizer assim, essa casca, essa, né, matéria, não, nós somos espírito, né? Um espírito que habita num corpo, né? E por isso que temos que cuidar com nossas palavras, porque como Deus ele ordenou que acontecesse, liberou palavra, aconteceu. E assim é conosco, toda vez que nós liberamos uma palavra, nós temos que saber que nós temos que se responsabilizar por aquela palavra que falamos. Momentos que às vezes tá com a cabeça quente ou preocupado ou talvez nervoso por alguma coisa,
evita falar qualquer coisa, né? É melhor se calar do que falar aquilo que não deveria falar e depois se arrepender, né? Porque uma palavra, depois que ela sair da boca, ela não vai voltar atrás. Você não vai conseguir recolher de volta, né? Tem um ditado que diz assim: pense em tudo que fala, mas não fale tudo que pensa. Esse é o ditado que todo mundo devia aplicar no dia a dia, porque muitos falam, mas dificilmente pensar naquilo que fala, né? Porque se você pensa uma, duas vezes, você vai refletir sobre aquilo. E talvez você acabe não falando, né? Tem outro ditado que diz assim que o calado sempre vence, né? Às vezes numa discussão ou em alguma questão, alguém te ofendeu ou coisa do tipo, aí se você é daquelas pessoas que primeiro pensa antes de falar, o que você vai fazer? Você vai pensar, vai refletir, vale a pena retrucar? Vale a pena dar uma resposta? Que tipo de benefício vai me trazer se eu responder essa pessoa, né? Porque assim, cada um oferece aquilo que tem, né? Só pode transbordar aquilo que está no coração. Então, se você parar e pensar, você vai ver que se calar é a melhor resposta, né? Porque pessoas que ofendem, elas vão fazer isso o tempo todo, mas você é diferente, você tem que ser diferente, né? Então, a melhor resposta para uma ofensa, para algo que te feriu, seja, né, é o silêncio, né? Porque o calado ele sempre vence, né? Quando a gente não responde, Deus responde por nós, né? Não é para nós fazer justiça com as nossas mãos ou responder à altura, porque eu não vou ficar por baixo. Não, fica por cima aquele que não respondeu, né? Porque a Bíblia diz que não havendo maldizente, a contenda cessa. Então, quando você se cala, você apaga o fogo, né? Quando for um momento, alguém te falar sobre algo, vir te contar algo, ou pedir um conselho, ou coisa do tipo, quando você não souber o que falar, simplesmente se cale, né? Fala assim, olha, não sei o que dizer, né? Vou orar por você, né? Mas não responda, né? Porque uma palavra você pode levantar uma pessoa e também você pode derrubar, né? Em todos os relacionamentos. Uma certa feita eu ouvi a história, uma história que contava, eu ainda era criança quando eu vi essa história, que dizia assim que um casal, eles, né, se conheceram, né, começaram a se relacionar, e aí eles vieram de um lar, assim, totalmente tóxico, né, destruído, né, que os pais brigavam muito e tal. Aí eles conversaram assim, né, mas dizem que todo casal briga, mas eu não quero brigar, e ambos conversando, né. Aí eles começaram a pensar numa tática para que aquilo não acontecesse, né. E aí eles combinaram que um deles, que o moço, ele ia usar sempre boné e a moça ia sempre usar um avental, certo? Quando ele chegasse em casa, ela tivesse com o avental virado para trás, é porque ela não estava num dia bom, então ele teria que respeitar. E da mesma forma ele, quando ele tivesse com o boné virado para trás, com a aba para trás, era momento dela respeitar. Só que eles chegaram num ponto que eles combinaram assim, casaram e tal, e assim eles faziam, né? Só que chegou um dia que os dois, ela tava com o avental virado e ele com o boné também. O que aconteceu? Eles se olharam e falaram assim, e agora? Aí eles tomaram a decisão. Para que um não ofendesse o outro, para que não tivesse, né, discussão, o que eles iam fazer? Ela resolveu colocar água na boca, encheu a boca d'água, para que não saísse nada do que não queria que saísse. Então eles tomaram essa decisão. Quando os dois estivessem de cabeça quente, eles iam encher a boca de água, porque quando pensasse em falar alguma coisa que não gostou, ou
qualquer coisa de cabeça quente, a boca estava cheia d'água, não tinha como falar. Até que os dois se acalmassem para ter uma conversa, né, digamos, civilizada, né. E isso é um exemplo muito bom, sabe? Quando tiver bastante estressado, vamos dizer assim, enche a tua boca de água, né? É a melhor coisa, né? Que evita contenda, evita confusão, né? E a resposta ríspida, né?